Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Temos uma convidada especial hoje, doutora Natasha. Boa noite, pessoal. Olá, Jéssica, Daniela, Mercedes, Rosiane. Olha só que bom ver todas chegando por aqui. Vamos botar a doutora Natasha. Aproveita e manda para quem vocês acham que vai ser útil essa live. Manda ali no direct para nos acompanhar. Olá, boa aqui. noite. Boa noite, tudo bom, doutora Natasha? Como está? Tudo bom, Letícia? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E maior prazer ainda falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? É verdade. Eu falei que hoje, quando eu fui falar da live, eu falei, hoje é papo de mulher. Né? Mas é um assunto bem legal. E eu acho que você é uma pessoa que a gente, né, vem conversando, você é uma pessoa que, de certa forma, participou aí, contribuindo no desenvolvimento de um produto, né? Então, eu queria depois contar um pouquinho dessa história. Mas quero te agradecer também, dizer que a doutora Natasha, então, é ginecologista. Quero que depois você fale um pouquinho aí das suas especializações, né? Tem mestrado, atende muitas mulheres e tem um foco aí também no climatério, né? Se especializou nessa área. E essa é uma área muito importante e cada vez mais as mulheres estão se dando conta do quanto a gente tem que intensificar os cuidados nessa fase da vida. Então, para a gente começar, né, queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional, mas e falar assim como que a mulher tem essa mudança, assim, né? Porque assim a gente começa, né, criança, você me contou de um caso, depois vem a adolescência, a puberdade, depois a maternidade, né? A gente tem muitas fases, né? Diferente do homem que tem uma questão hormonal muito mais linear, né? Como que isso influencia na nossa vida? Bom, então, de novo, boa noite. Sou médica de formação, fiz toda a minha especialização em ginecologia e trabalhei durante 12 anos atendendo toda a ginecologia geral e fazendo muita de obstetrícia. E depois disso, a gente vai amadurecendo junto com a nossa clínica, vê a necessidade, então, de fazer uma subespecialização nessa transição de climatério, menopausa e, por que não, o mestrado para fechar tudo isso. E desde o meu mestrado, eu intensifiquei muito o olhar para a questão da alteração vaginal. E, claro, a gente observa isso ao longo de toda a vida. Desde a bebê, que muitas vezes nasce com a vagininha fechada, que a gente precisa ir lá e hidratar essa vulva e abrir essa, a gente chama de sinéquia vaginal, até a criança que aprende a fazer a higiene íntima, que muitas vezes coloca a mão, coloca um brinquedinho, que vai desenvolver alguns fungos, assadura, até sim a menina que menstrua, a mulher que engravida e a mulher que entra em menopausa e muda de novo toda a flora vaginal. Então a gente é cíclica e sendo cíclica, o nosso corpo sente essas mudanças em todas as nossas células. Hoje o nosso assunto especial aqui é falar da saúde íntima, mas isso repercute para o organismo como um todo. Isso realmente é algo que eu acho que até hoje tem pouca, né? Claro que quando você está dentro do universo, parece que tudo você só olha para isso, né? Então, para você que vive esse universo, é muito presente na sua vida e você vê o quanto, né? Isso tem a intensidade para você é diferente da gente, mas das pessoas comuns, né? Eu acho que é um assunto ainda muito pouco falado, né? Tem a questão de às vezes da vergonha, da dificuldade de você ter alguém para tirar essa dúvida. Claro que hoje a gente tem a internet, mas né, as pessoas mais velhas. Então, assim, esses cuidados, né, principalmente com a gente sabe hoje da importância do microbioma, né, da flora para toda
a saúde e esses Muito cuidados, tabu, eles né, precisam Letícia? ser específicos para cada fase, né? Exato. E tem muito tabu, tem muita mãe que tem medo de fazer higiene íntima na criança, que não quer ensinar, que fica constrangida, ou que acha que isso vai potencializar de alguma forma a sexualidade. E pelo contrário, a gente está falando de saúde, né? Então, é um trabalho que, na minha opinião, deve ser feito desde a gestante que vai receber o bebê e toda a pediatria conduzindo essa mãe, essa criança aos cuidados, né, no desenvolvimento vaginal dessa criança. Sim, porque realmente, né, tem esse tabu, né, de, porque é uma área íntima e às vezes você está deixando de prestar o auxílio e fazer o cuidado correto, encaminhando, né, usando sabonetes não adequados ou usando produtos não adequados, né, para essa. E eu vou começar falando de uma coisa básica. Para a gente ter cuidado íntimo, a gente tem que ter unha limpa, mão limpa e quem vai lidar com o bebê, unha curta. É difícil uma mãe que tem uma unha enorme conseguir lidar com a higiene de um bebê. Fora isso, o bebê não quebra, a gente não vai perfurar o ímen de um bebê ou de uma criança por fazer uma higiene íntima e por orientar. Seja o pai dessa criança, seja a própria cuidadora ou a mãe. Então, a gente tem que quebrar, sim, esse tabu e oferecendo a informação. A internet, desculpa, mesmo estando muito à frente, nem sempre é o melhor lugar para pegar informação, né? Porque tem de tudo na internet. Tem a informação correta, mas também tem a informação errada. Não se lava a vagina, a gente não precisa se preocupar com higiene íntima dentro do canal vaginal, mas toda a higiene externa entre os lábios da vulva, ela precisa ser feita e ela faz parte da higiene geral do corpo. Então, esse é um assunto bem importante, assim, porque é algo que às vezes a gente peca ou pro lado, pro menos ou pro mais, né? Outro dia eu até falei pro meu marido, tava tomando banho, eu falei, mas para de se esfregar tanto, porque eu falei, tu tá acabando com o teu microbioma. Esfrega, assim, as partes mais, né, assim, aquela coisa, né, assim, porque você não tá entendendo que a tua pele tem importância, né, assim, então às vezes você peca pelo excesso também, né, assim, então essa questão de cuidado na parte interna e externa. Isso seria legal você esclarecer também. E o uso de produtos apropriados, porque na Ozon Care a gente tem, né? Você conhece uma espuma de higiene íntima por conta do pH, mas que você explicasse um pouquinho sobre isso também. Então, a gente tem que pensar assim, a nossa vagina é tudo que é da vulva para dentro, tudo que eu preciso colocar o dedo lá dentro, isso aqui é vagina. Tá? E a nossa vagina é autolimpante. Ela não precisa, nem depois do sexo, nem depois do xixi, ela não precisa ser lavada. Existe, como na pele, existe uma barreira protetora, onde existe um equilíbrio entre as bactérias, os fungos, os lactobacilos, e essa capa, ela faz a proteção da nossa vagina. Quando eu jogo água lá dentro para lavar, depois da relação sexual, ou quando eu uso uma duchinha e jogo água lá dentro, eu estou provocando um desequilíbrio dessa flora. Então, eu estou prejudicando ao invés de lavar. E muitas vezes, além de favorecer o aparecimento de fungo, de bactérias, ela também aumenta o ressecamento vaginal. E é super engraçado, porque as pessoas falam, mas eu lavo, é para estar mais úmido, mais molhado. E pelo contrário, quando eu lavo, eu retiro essa proteção e a vagina perde essa elasticidade. Ela fica mais rígida, mais seca e o corpo começa a produzir, para compensar esse mecanismo, maior secreção. E aí aquele corrimento que sempre incomoda, parece que está sempre presente. E vale lembrar, se tu precisar me interromper, Letícia, que eu entro num loop e eu não paro. Não, mas tá super interessante, fica vamos tranquila. comparar a boca, a vagina com a boca. A nossa boca, ela não é seca. A nossa vagina também não vai ser seca. Ela é um orifício, né? É uma mucosa úmida.
né? Toda mucosa precisa de umidade. Então, assim como a boca é úmida, boca seca é ruim, causa desconforto, a nossa vagina também tem que ser. E a medida, a partir dos 10, para algumas meninas 9, 10, 11 anos, os ovários começam a despertar. Essa menina, muitas vezes, sempre antes da menstruação, ela já começa a ter um pouquinho de secreção. E as mães se preocupam, minha filha está com bactéria, não está fazendo a higiene direito. Na verdade, são esses hormônios que estão começando a se manifestar e que depois que menstrua, começa a aparecer de uma forma mais cíclica no período ovulatório. Então, vagina tem cheiro de vagina. A gente não tem que passar perfume, produtos com perfume, produtos para tirar cheiro, absorvente, lenço umedecido, tudo isso vai produzir um desequilíbrio, é pior, agride, né? Ah, mas eu não gosto do cheiro. É o nosso cheiro. Cheiro ruim é de fungo, é de bactéria. Fora isso, a gente tem um cheiro característico, normal, que logo depois do banho tem um cheiro, depois de 3, 4, 6 horas vai ter outro. Mas não é cheiro de doença. É um cheiro natural. E eventualmente, se a pessoa tiver com corrimento, alguma coisa, daí vai sentir essa alteração de cheiro, né? Mas não é o caso. Vai sentir ardência, coceira e um cheiro característico. Eu costumo dizer assim, grosseiramente falando, mas sendo bem, né? Não é cheiro de bunda, é cheiro ruim. Cheiro ruim tem bactéria, tem que ser tratado. Fora isso, a criança pré-adolescente, ela já começa a ter essas características. E é nessa hora que entra o principal erro. Primeiro, o excesso de lavagem. O melhor produto que existe para lavar é água e sabão neutro. Ponto. Um sabão neutro, mais próximo de 4,5, porque o pH da vagina é ácido. Então, quando eu uso um sabonete que altera esse pH, eu vou produzir um desequilíbrio. Natasha, mas eu posso usar sabonetes que existem na farmácia, sabonetes íntimos e tal? Olha, existe uma diferença grande entre poder e precisar. Eu posso, desde que eu esteja com a minha higiene, com a minha mucosa vaginal saudável. E quando a gente opta por usar esse produto, sempre, nenhuma situação à exceção, produtos que não agridam, que sejam neutros, né? A Ozone Care tem a espuma íntima, né? Que é um produto sem álcool, sem perfume, que tem um pH neutro, que tem substâncias que ajudam na hidratação, que ajudam na manutenção. Ai, ficou mudo. Voltou. Voltou. Que ajudam nos lactobacilos. Eu preciso usar, se eu uso água e sabão neutro, é suficiente. A partir, né, a gente vai tendo mudanças do pH na gravidez, no climatério, isso vai ficando mais necessário, porque daí eu começo a precisar de ajuda para manter esse pH neutro. Então, aí eu começo a precisar. Mas enquanto for só nessa fase, eu posso escolher usar ou não. Não, isso é bem importante, porque eu acho que hoje, né, uma das nossas grandes preocupações, assim, né, nossa, como minha principalmente, né, e como marca, é esse excesso, né, assim, por isso a gente fala beleza limpa. Então, para que você vai colocar substâncias, né, que você não precisa, né? Hoje a gente já está exposto a uma carga tóxica no mundo, né? A gente não tem mais como viver no mundo livre, né? A gente tá... É a panela que a gente usa, que tem teflon, que tem alumínio, é o plástico que a gente bota no micro-ondas, quer dizer, que a gente deve evitar, né? Mas que tá na garrafinha de água, é o ambiente, é os contaminantes. Então, assim, tudo, né? Tem substâncias potencialmente tóxicas e principalmente o que a gente se preocupa hoje como mulher são os disruptores endócrinos, né? Exato. Que vão alterando todo esse sistema hormonal. Então, os cosméticos, a gente fez uma live na semana passada com uma nutricionista que tem essa preocupação, falando sobre essa exposição desnecessária e o quanto as nossas escolhas podem impactar na nossa saúde. Então, às vezes, menos é mais, né? Assim, então, menos é mais, né? Você encher de coisas, você, né? Eu quero botar perfume, quero isso, quero aquilo, quero ficar... Não, porque aí você vai causar esse desequilíbrio
E principalmente, né, na nossa região íntima, a gente tem a questão aí da flora, do microbioma, que vai interferir na nossa saúde como um todo, né? E assim, Hoje, eu não sei como é o consultório, mas eu sei que tem muitas mulheres que têm a questão da candidíase, né? E isso tudo, a nossa rotina interfere também, né? Você pode falar um pouquinho dessa sem questão? dúvida. Eu estava pensando aqui, né? Continuando a comparação da vagina com a boca, vamos lembrar quando a gente começou a usar máscara direto ali na época do Covid. Muita gente desenvolveu dermatite nessa região, pelo atrito constante. Então, quando a gente fala de saúde íntima, além de usar um produto neutro, eu preciso também lembrar que a vulva ela tem que ventilar. Ela tem que ter oxigênio suficiente para manter vivos os lactobacilos que compõem o microbioma vaginal. Então, não usar protetor diário. Protetor diário é um veneno para a saúde íntima. Ele é algodão e plástico, ele abafa a mucosa vaginal, matando, vamos dizer assim, prejudicando os lactobacilos desse microbioma. Não usar lencinho umedecido. Lencinho umedecido pode ser usado na hora pós-evacuação, de frente para trás e de preferência secar depois. Assim mesmo, também seguindo a mesma linha. Se eu puder lavar, é melhor do que usar o lencinho. E se eu for usar, sem perfume, neutro, aqueles bem próprios de recém-nascido, para não ficar com aquela área úmida e nem com irritantes, né? Porque a umidade acaba, que é o pior, né? A pior situação, né? Favorecendo o crescimento desses micro-organismos. Exato. E aí entra tanto o protetor diário, entra o lencinho umedecido, entra roupas muito justas, né? A calça, costura que fica ali em atrito, roupas muito justas, uso de meia calça frequente, assim, meia calça é produto sintético. No verão, não usar roupa muito apertada, não manter o biquíni molhado. Ai, Natasha, quanta coisa! Eu digo, olha, menos é mais. É só ficar o máximo possível de roupa solta e de preferência à noite dormir sem calcinha, para deixar em algum momento a vulva ventilar, né? Então são dicas simples, mas que fazem muita diferença na saúde como um todo, né? Na saúde vaginal. Porque às vezes são cuidados, são as mudanças, né, que vão. É que a pessoa, às vezes, ela faz um tratamento, ela quer que resolva e não volte mais, né? Mas ela não entende que depende dela, né? Então, esses cuidados com a região, esse excesso E de produto falando, vai acabar e prejudicando. falando de candidíase propriamente dita, até a nossa alimentação, né, Letícia? Se Sim. semana passada tu falou com a Nutri, então tudo que é açúcar alimenta a cândida. Então, além de ter um ambiente ventilado, um ambiente seco, eu também preciso manter esse pH adequado conforme o que a gente come. Alimentos ricos em açúcar, ricos em carboidratos, ultraprocessados, é um ambiente favorável, ele cria um ambiente favorável para a cândida. Porque a gente tem que cuidar do nosso microbioma intestinal também, né? Para que isso, para ter esse equilíbrio, né? Porque o intestino e a vagina estão ali vizinhos, né? E todo esse equilíbrio, né? Então, esse é um assunto aqui que a gente tem um dia inteiro para falar, né? E que Mas também a gente precisa lembrar dos homens, porque a gente deveria cuidar tão bem da nossa área íntima, mas também a gente pode ensinar ou observar se o parceiro está cuidando bem da área íntima dele. O homem, como ele tem, a vagina é muito mais propícia a fungo, bactéria, alterações de pH, porque ela é quentinha, ela é interna. Né? A nossa temperatura corporal gira em torno de 36 graus. Então, a gente é quente e úmida. Ambiente favorável, super favorável. O homem, ele tem o prepúcio, que é aquela capa que, né, que protege a glande do pênis. E quando ele baixa aquela pele, tem aquela areazinha da cabeça do pênis que fica muito úmido também. Ali a gente também tem que orientar. Se eu tenho um filho, meu marido, enfim, a ter uma higiene e a manter seco. Porque senão um contamina o outro sempre. Então, a mesma espuminha de higiene íntima que serve para a mulher, também servem para o homem. é verdade. E, inclusive, eu não sei se a gente já chegou a falar sobre isso,
Mas quando a gente desenvolveu esse produto, porque assim, o óleo ozonizado, ele é um produto que tem uma ação antimicrobiana, cicatrizante. É claro que aqui ele está em equilíbrio com ácido lático, etc. Mas a gente fez teste proctológico também. Porque hoje tem muita gente, né? Tem pessoas que tem fissuras, hemorroidas, então tem que ter esse cuidado também, né? Para toda a região. Então, essa limpeza suave, ela serve tanto, né, para a área vaginal quanto para a área anal, enfim. Perianal, Porque é um toda a produto região suave, né? perianal. Sim, para a E região. foi Porque é uma região que também, né, você tem que ter os cuidados, então e você tem que ter um produto adequado para isso, suave, né? Aham. Porque senão você impede, às vezes, no pós-operatório, numa questão de fissura, em pessoas que já tiveram muitas hemorroidas, etc. Isso Quem está é saindo de um processo de diarreia, verdade. tudo conta, né? E uma coisa que teve alguém que perguntou se gestante pode usar. Pode, justamente porque é um pH neutro. Então, não tem nada que contraindique o uso por gestante, por paciente que teve parto normal, que daqui a pouco tem alguma laceração, alguma fissura, pode ser usado sim. E existe também, que é lançamento, né? Que eu sou orgulhosa desse lançamento, o hidratante íntimo da Ozon Care. Por quê? Porque ele, em áreas de fissura, e falando da Cândida, tu falou super bem das possíveis dermatites que atingem a região. Assim como a gente tem dermatites na pele do corpo todo, existe dermatite na região de vulva e perianal. E a dermatite é diferente de lesão fúngica. Eu Ai, preciso é importante você esclarecer isso, porque às vezes a pessoa não sabe identificar, né? e fica tratando como se fosse cândida de repetição, sabe? E muito Até na vagina, no canal vaginal, tem essa dermatite. né, que é difícil quando ela tá com inchaço dos lábios, quando ela tem Uhum. irritação, quando ela tem ardência, ela identificar se é dentro ou se é na entrada. É. Tudo começa a incomodar, entendeu? De qualquer forma, tudo que for de repetição, não fiquem tratando sozinhos. Vai no médico, precisa ser avaliado. Existe exame específico que a gente chama de genitoscopia. Se precisar, faz biópsia da pele perineal, né? Que envolve toda essa questão da vulva, do períneo, da região perianal, para descartar que seja um líquen, que é um tipo de dermatite, que seja uma psoríase, que é outro tipo de dermatite. Pode ter dermatites alérgicas, que não são candidíase, e que a gente não vai melhorar usando antifúngico. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma criança, não é meu nicho, mas né, tudo acaba fazendo parte, de 5 aninhos que tem dermatite, já tem um diagnóstico de dermatite, mas atingiu a área da vulva. E, querendo ou não, a suspeita era fungo. Eu falei, não é fungo, é da dermatite. E a vantagem de ter o hidratante com óleo ozonizado é porque, além dele hidratar, ele também tem ação cicatrizante. Então, ele é Uhum. super bem-vindo, super tolerável, porque quando a gente está com candidíase intensa ou dermatite intensa, qualquer produto que a gente coloca arde, queima. Inclusive pomada de assadura. Uhum. A paciente que nos ajudou a testar o produto, né, Letícia? Para quem não sabe, a Letícia estava desenvolvendo esse hidratante íntimo e, para mim e para outros ginecologistas, encaminhou a possibilidade da gente fazer um teste, né? É uma das É um etapas. pré-teste, digamos, né? É, Mas para entender, né? para ver a ação no paciente, no vivo, né? Para avaliar. E Sim, claro, como claro, era um porque produto sem ter seguro, essa parte clínica, a gente não pode seguir adiante, né? exato. E me chamou muita atenção porque onde todas as pacientes não toleravam produtos próprios para tratamento, o hidratante da Ozon Care veio bem. Porque ele não irrita, ele não arde, ele é super tolerável. E tem todo o benefício, né, envolvido no tratamento. Então, eu realmente fiquei encantada com o produto e acho que ele pode, acho não, tenho certeza, que ele pode fazer parte da hidratação externa em qualquer idade. Mas a gente precisa lembrar que a mulher, à medida que ela vai ficando mais madura, ela vai tendo mais necessidade desse produto. Ah, isso é
bem importante esclarecer, mas eu queria contar essa história rapidinho, porque assim, esse produto, sabe que eu tinha uma ginecologista que eu sempre encontro ela num congresso que eu vou em São Paulo. E ela já tem uma certa idade, assim, não sei exatamente quantos anos, mas ela é muito pra frente, assim, muito moderna, tá sempre arrumada, sabe aquela pessoa que você olha assim, nossa, eu quero chegar nessa idade assim, porque com aquela energia dela, sempre falava pra mim, ai, Letícia, adoro esse óleo, porque eu uso, porque meus peguetes adoram. Eu falava assim, mas doutora, como assim, né, o óleo? Não, eu uso, é muito bom, porque me dá uma coisa, que eu falei, ai, que legal, tal, comecei a estudar. Aí também houve uma necessidade, né, de produtos. No início a gente não pensou nisso, mas também, que depois a gente pode falar disso agora, sobre os produtos específicos para pós-procedimentos, né? Assim, pessoa que faz laser ou faz ninfoplastia, faz, né? Hoje tem vários recursos aí de procedimentos estética íntima, né? estéticos da área íntima. Daí a gente ficou pensando, né? E o pessoal que gosta de ozônio, da Ozone Care, quer usar, né? Tanto que a espuma nasceu porque o pessoal estava usando a espuma do rosto. Eu falava, não, não pode, é uma coisa, outra coisa, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer. Só que eu fiquei um pouco em dúvida, achei um produto muito específico, daí que a gente começou a fazer as amostras. Daí a primeira pessoa que testou também, uma das pessoas, foi uma pessoa próxima a nós que tem dermatite e tem psoríase na região íntima. Então ela falou, nossa, é muito bom. Mas eu falei, mas muito pouca gente tem isso, né? É, Aí foi que a não gente é falou, tanta não, gente. vamos ver as mulheres do climatério, então. Vamos testar com essas mulheres. Daí que veio a ideia de te mandar. Mas eu pensei, eu acho que não sei, não, né? Mas no dia, eu acho que foi Deus, tá? Porque no dia que eu tava sentada na mesa, nós tava conversando sobre esse assunto, você me manda uma mensagem. Olha, esse produto, não sei o que. Eu falei, bom, então. Preciso mais. Eu liguei para a Letícia e falei, Letícia, eu preciso de mais, porque é muito bom e as pacientes não têm onde comprar. Então me manda as fases de teste. Foi muito legal. Mas aí, claro, teve todo um processo de desenvolvimento. A gente precisa fazer os ensaios de segurança, né? A gente faz teste dermatológico, teste ginecológico também, né? São ensaios daí oficiais, né? Feitos em instituições. Enfim, houve esse processo aí de embalar, de tudo. Então, acabou demorando muito mais do que a gente gostaria. E Mas uma coisa que hoje, eu fiquei fico surpresa, já vou dizer, pensando... Ai, fala aí. uma coisa que eu fiquei surpresa, porque na fase de teste, ele ainda tinha um cheiro do ozônio muito forte. E que não é cheiro de perfume, mas é o cheiro do óleo ozonizado, né, Letícia? E que hoje esse cheiro ficou extremamente neutralizado. Tem um resíduo, mas a gente já não sente mais um cheiro forte do ozônio. Então, dá bem para passar como hidratante, ele vai dissipar esse cheiro do ozônio e ele não é oleoso. Então, fica bem agradável mesmo. Ele tem um aspecto assim um pouco pegajoso, viscoso, por conta de que ele tem bastante óleo de coco, né? Também, o óleo e tem ácido hialurônico, né? Ele tem essa questão, mas realmente não tem fragrância nenhuma, porque justamente a gente está lidando com uma região que a gente não quer de outros produtos, né? Assim, essa preocupação de ser minimalista no sentido de não ter componentes, principalmente petrolatos, porque imagina você, né, usar disruptores endócrinos numa região que está muito próximo aí das mucosas, né? Mas eu tenho um monte de pomada de assadura cheia de petrolato, né? Para beber. Vai entender, né? Vai entender. E sabe qual que é o problema disso? Porque o óleo mineral, né, o petrolato, enfim, esses produtos, primeiro que eles são baratos e segundo que eles deslizam muito bem. Então, cremes para massagem, por exemplo, né, onde a gente precisa, né, desse deslizamento aí, eles entram muito bem e eles dão volume às vezes para a fórmula, né? Então, esse é um aspecto que acaba e que assim, né, sabe aquela coisa, né? todo mundo sempre usou, eu uso. Esse questionamento, né, sobre substâncias e ingredientes cosméticos, ele é algo mais recente, né? Algo que, inclusive, algumas empresas ou formuladores falam, que é terrorismo. Mas eu acho que não é terrorismo. Não a ideia não é assim, você vai morrer, não. Mas faça escolhas mais conscientes,
porque isso ao longo prazo, né, um pouquinho todos os dias, ao longo prazo, isso vai fazer a diferença. Então, são... Assim, e aquela grande maioria que não tem sensibilidade nenhuma, é uma orientação. Mas muitas pacientes sofrem com desconforto e são sensíveis. É para essas pacientes, em especial, que a gente também quer falar. Né? E uma coisa legal é que nesse hidratante tem o melavoide, né? Eu achei muito legal. Porque aí o uso continuado, com o envelhecimento, a gente vai tendo maior pigmentação da vulva. É isso que eu ia falar. Ele também ajuda a não permitir essa pigmentação e até fazer um clareamento, deixar ela um pouco mais uniforme, né? Não é que vai clarear, mas vai deixando, vai despigmentando devagarinho com o uso contínuo. Então, isso que eu queria que você esclarecesse. Assim, o que que vai, o que que é não normal, assim, Comum. né? Não, esperado. O que é comum, o que que é esperado, né? Porque, por exemplo, é que eu sou modulada, né? Mas eu fico pensando assim, às vezes se eu acordo de noite, eu falei outro dia, eu fico pensando, meu Deus, será que meus hormônios estão? Porque assim, eu sempre dormi muito bem, então na hora que eu acordo, eu falo, eu já tô com... Olha o estresse, né? Aquele medo de você chegar e tá toda desequilibrada. Mas o que que é esperado, né? E o que que normalmente acontece a partir, né, quando a mulher começa a entrar na fase do climatério, né? Por que que hoje tantas pessoas estão buscando essa harmonização? Seria um excesso ou seria ou realmente assim dá para reverter? É esperado e vai ficar? Como que isso vai ficar? Como que a gente pode lidar com essa situação? É que nem rugas. A gente sabe que elas vão vir, a pele vai cair, vai vir a flacidez, mas a gente usando bons produtos, a gente evitando açúcar, enfim. Então, o que que a gente pode esperar na região íntima? Assim, o que que vai mudar? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, há um pouquinho de cada coisa. Há um pouquinho de excesso, sim. Não dá, né? Na área estética como um todo, sempre tem um quesinho de excesso que a gente tem que cuidar. A ideia é, bom, o que que é o esperado? O esperado é que, com o avançar da idade, a gordura que a gente tem na região vulvar, a gente tem um coxinho de gordura. Essa gordura vai diminuindo. Então, os lábios externos, que são mais gordinhos, eles vão atrofiando um pouquinho, ficando mais flácidos. Então, dá uma impressão de que os lábios internos estão crescendo e que o clitóris ficou maior. Mas, na verdade, é uma desproporção por conta desse coxinho de gordura que diminui. Então, tem uma mudança no visual. E existe um escurecimento também natural, desde lá da gestação. Na gestação, axila, vulva, areola, muda de cor. E depois ele retorna, mas não retorna igual. Então, assim, a mulher adulta, ela tem uma coloração de vulva, períneo e região anal diferente de uma criança, né? Que é mais rosinha, a gente vai tendo ela um pouco mais escura. E isso vai acentuando com o passar da idade e principalmente pelas depilações, né? É um atrito constante. Pensa, a mulher se depila quantas vezes no mês, dependendo do tipo de depilação que ela usa, né? Sim. Então, é esperado uma maior flacidez, é esperado uma desproporção entre os lábios externos e internos e é esperado uma maior pigmentação. Isso é natural? É. O quanto isso me incomoda? Hoje existem recursos, estou falando da área externa, né? Hoje existem recursos para melhorar. A área externa não é, nesse caso, não tá. Não é funcional. Não é funcional. É estético. Isso, é estético, mas que pode isso que afetar existe das mulheres. E por né? isso que sempre vai ter que ter esse bom senso entre o que é o exagero, né? E o que é ok, tá tudo certo, é um processo natural. Falando isso da parte estética. Da parte funcional, ocorre um ressecamento geral da pele. Então, a vulva fica mais desidratada. A gente começa a perceber mais sebinhos na parte externa da vulva. Muitas vezes ela fica com aspecto mais poroso. Sabe igual a pele de galinha, assim? Que fica com aquele aspecto dos sebinhos mais expostos. E do lado interno, que essa é a questão funcional maior, ela vai perdendo a elasticidade.
Então, a nossa vagina, quando ela é jovem, quando ela está hidratada, quando eu não estou em menopausa, ela tem rugosidade. A ruga que eu não quero em lugar nenhum, na vagina eu quero. E isso faz com que, isso permite que se eu tenha essa rugosidade, ela vai expandir na hora da relação e vai voltar. E o assoalho pélvico, que é toda a musculatura que sustenta esse abdômen, ele também está bem hidratado, ele está elástico. Então a bexiga funciona normal, a uretra funciona normal e a vagina funciona normal, mantendo o pH, mantendo o microbioma. Quando eu vou perdendo essa hidratação, eu vou perdendo as rugas, a vagina vai perdendo elasticidade. Quando eu vou ter relação, ela rasga. Então eu tenho fissuras, eu começo a ter um desequilíbrio vaginal, isso produz cândida de repetição, vaginose de repetição, infecção urinária de repetição, incontinência urinária e, claro, o desconforto na relação sexual. Quanto menos hidratada, menor a sensibilidade, então fica mais difícil até eu ter prazer na relação sexual e, óbvio, por consequente, a gente desenvolve dor. Então, isso muda totalmente a função da nossa vagina, tanto do sistema urinário quanto do sistema genital. E isso acontece também em outras situações. Não, claro, isso a gente está falando, né, da mudança na menopausa, mas existem situações específicas no puerpério. Existe, mas aí elas não vão ser tão intensas. Sim, no No puerpério. climatério, o período é muito maior. Então, Sim, isso a gente vai perceber mais vezes. As mulheres que fazem quimioterapia também, que acabam entrando em menopausa Química. Química, então existem várias fases. E até fases de muito estresse também acabam gerando alterações nessa região. Paciente que usuários de contraceptivo contínuo, elas promovem um bloqueio ovariano e que leva ao hipoestrogenismo. Então, muitas mulheres que usam anticoncepcional de longa data, elas também têm esse ressecamento. Óbvio que não vai ser tão intenso quanto lá na menopausa. O puerpério, ele é transitório. Então, a gente percebe, pode tratar, pode usar o creme, pode fazer laser. Todos esses recursos que a gente tem lá na menopausa, a gente pode ter tanto como usuária de contraceptivo contínuo, quanto no puerpério. Uhum. Então, realmente, porque algumas pessoas até acham assim que essa hidratação íntima é mais uma coisa assim, sabe? Porque hoje, assim, você vê no se você for ver o skincare, tem um creme para isso, creme na área dos olhos para isso, para aquele, para aquele outro. E tem gente que tem um estilo mais limpo, mais minimalista. Então, né? Mal e mal hidrata a pele e tal. Então, algumas pessoas pensam que essa hidratação íntima seria algo Exagerado. ou para vaidade. Mas, na verdade, é isso que eu queria trazer, né? Que é algo, na verdade, que pode auxiliar, trazendo conforto, inclusive, né? Para as mulheres que estão passando por fases como essa. Que todas nós vamos passar. Só não vai passar quem morrer antes, né? Então, é um processo, ninguém quer morrer. É um processo fisiológico, sim, mas que existe recurso. Ninguém precisa sofrer. Parece pouco, mas eu costumo dizer que o corpo é tão perfeito que quando uma unha encrava, ela nos incomoda. Então imagina qualquer coisa que saia do eixo vai trazer um desconforto grande. E a gente não precisa manter esse desconforto por nenhum motivo. Porque esse tipo de hidratação, ela não é zero contraindicação, zero. Eu posso fazer em paciente que está fazendo quimioterapia, que está fazendo radioterapia local dentro da vagina para câncer de colo do útero. Eu posso fazer para idosa, para gestante, zero contraindicação. Isso é bem importante esclarecer, porque é algo que as pessoas nos perguntam muito, né? E outra questão que também hoje até perguntei lá para o pessoal, né? Quais tinham sido as dúvidas frequentes, enfim, a gente tem uma influenciadora que postou, né, fez uma brincadeira assim,
colocando como se fosse a questão da lubrificação, né? Até ficou divertido e as pessoas ficaram perguntando sobre isso, né? Como que funciona? É um lubrificante, não é? Ajuda ou não ajuda? Pode, não pode usar? Então, se a gente Assim, puder... ele é um hidratante. Posso usar como um lubrificante na hora da relação? Pode, desde que eu não associe o preservativo, porque ele tem óleo, né? Óleo com preservativo não faz uma boa combinação, ele pode ser abrasivo. Mas eu trato muito sexualidade. E uma coisa é importante a gente lembrar: tudo pode ser usado, um hidratante, um lubrificante, que ele é mais oleoso, ele escorrega mais, mas se eu estou precisando usar sempre, tem alguma coisa errada. Eu preciso avaliar esse contexto. Então, se eu estou no climatério, no puerpério, ok, o hidratante vai ser necessário. Mas o lubrificante para pessoas fora dessa faixa etária, será que eu não estou automatizando o sexo? Será que eu não estou priorizando uma penetração sem que eu esteja preparada para ser penetrada? Eu também tenho que tirar o automático né, do sexo. Eu preciso lembrar, exatamente igual a nossa boca. Quando eu vejo uma comida gostosa, quando eu sinto o cheiro da comida, quando eu eu vejo um programa de culinária, a gente não tem água na boca? Isso é a lubrificação. Então, eu também preciso lembrar que o sexo tem uma demanda. Quando eu uso sempre um recurso para facilitar a penetração, vale a pergunta, vale a observação. eu acho que é claro que a gente está aqui falando de um assunto que é muito mais complexo do que só a hidratação, né? Porque tem todo o tratamento, né? Toda a primeira questão psicológica, a questão hormonal, né? Que a gente tem que as influências hormonais em todo esse processo, né? Todo o uso de medicamentos, o uso de anticoncepcionais, o uso de dispositivos intrauterinos, enfim, tudo isso influencia, né? E é claro que os cuidados, eles são apenas um complemento de tudo isso, né? Não é algo Que pode ser que usado. vai resolver o problema, que vai mudar, né? Assim, a vida, tal, enfim, a gente precisa. Mas que é interessante hormonal. e que é interessante a gente falar que mesmo ele sendo um produto voltado para a vulva, que é a área externa, se eu quero, ele pode sim ser usado como lubrificante. Por quê? Porque ele pode ser colocado na área interna. Ele pode ser deslizado para ter relação sexual. Ele não vem com aplicador, né? Não é para colocação direta, mas eu posso, aonde o dedo alcança, eu posso fazer uma massagem com esse hidratante, porque ele não tem nenhum produto que possa irritar mucosa. Então, ele é vendido para a área externa, mas zero contraindicação de usar também na área interna. E também a pele externa, tudo estando mais hidratado, né? Melhor. Então, isso que é uma coisa que a gente se preocupou, porque o envelhecimento e essas situações todas acabam, essa desidratação, né? Essa, é igual você tá com a pele muito seca, né? Ela fica áspera, ela incomoda. Então, a gente hidrata, né? Por isso que fez... né? E por isso que fez tanto sentido vocês desenvolverem a linha rosto e a partir dessa expertise desenvolver a linha íntima, porque é isso. O desenvolvimento é muito parecido. E também, assim, quando a gente colocou ácido hialurônico na fórmula, foi pensando nisso, porque a hidratação, né, o ácido hialurônico, né, você tem a parte da hidratação é você prevenir a desidratação, né, e uma parte da hidratação é você ajudar a reter a água, né, assim, o ácido hialurônico ele preenche, ele ajuda, né, nessa hidratação, por isso que ele é tão bom também para o rosto, né. Mas e com relação aos procedimentos hoje, assim, a mulher, por exemplo, que está na menopausa, o que ela pode fazer? Laser? Como que ajuda? Né? O laser é maravilhoso. O laser, ele devolve a elasticidade da vagina, né? Então, vamos falar da parte funcional. Que é aquele ressecamento que provoca todos esses sintomas que eu falei. O laser, ele tem uma tecnologia que não é
agressiva à vagina, não vai causar lesão. Ele não tem nada com relação à parte hormonal, então eu consigo, através do laser, estimular a produção local de colágeno e consigo fazer um depósito de colágeno que vai ter uma duração boa. Então, normalmente eu faço 3 sessões, claro que isso vai depender de cada paciente, mas um protocolo geral. A gente faz 3 sessões de laser dentro da vagina, não dói. As pessoas às vezes fazem laser no rosto e ficam preocupadas. Nossa, vai doer muito. O laser externo na vulva, tem alguns que doem, tem alguns que não doem. Mas... A depilação a laser, por exemplo, que dói, né? Então a pessoa mas já existem aparelhos que não dói. Né? E existe o anestésico que vai ser usado e tal. Mas o laser íntimo, que é dentro do canal vaginal, para a parte funcional, ele não dói. Não dói. Pode vir quem for falar, ele não dói. E aí, ele vai, através dos estímulos, produzir esse colágeno, essas fibras de colágeno, e elas vão fazendo efeito somatório. Então, a gente faz 3 sessões, uma por mês, e ele vai acumular isso e vai ter uma durabilidade maior. Então, de maneira geral, depois que essa paciente fez o tratamento, ela vai manter uma vez por ano como manutenção. Olha que beleza! Se a gente pudesse fazer isso no rosto, assim, só um pouquinho de manutenção, né? Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio de bioestimulação, de estimular o colágeno, fibroblastos, etc. Exatamente. É o mesmo. E aí a gente consegue fazer depósito. É claro que faz muita diferença tudo que envolve, né, o meu corpo. Se eu bebo bastante água, se eu posso ou não posso usar hormônio, se eu tenho uma mudança de peso muito brusca, pacientes que vão fazer uma cirurgia ou tiveram uma doença e perderam 15, 20 quilos, 30 quilos, toda a vulva, tudo vai mudar, né? Mas falando de uma maneira geral, a parte estética íntima evoluiu muito. Hoje em dia a gente faz bom, vamos lá, vamos ser pro mais... A gente faz cirurgia de ressignificação de sexo. Então, a gente faz tudo que estiver incomodando. Se o clitóris está grande, se a vulva está flácida, se está escura, se está... É possível corrigir qualquer coisa. Né? Pensa, se eu consigo redefinição sexual, tudo é possível de fazer. Vai depender do quanto isso de fato impacta, do quanto é só mais um, sabe assim, para quem qualquer coisa está incomodando, então isso aqui virou desculpa. Esse é onde a gente tem que ter o bom senso, né? Ah, eu não quero ter relação porque minha vulva está escura. Será? Né? Será que é isso? É essa a causa de tanto impacto? Se for, é super fácil resolver. Se não for, a gente vai gastar, vai e não vai chegar à raiz do problema. Então, tem que estar cercada de bons profissionais que vão realmente te ajudar a entender o que é importante para cada paciente de maneira independente. Porque eu acho que né, a gente fala da região íntima e ela está ligada a questões, né? A gente acaba indo para questões sexuais, enfim, mas esses cuidados, eles são para todas as pessoas, né? Sexualmente ativas e não ativas, Exato. né? Então, esses incômodos do climatério, eles vão acontecer para freira, para qualquer uma, eles vão acontecer, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Mas se a pessoa que é sexualmente ativa, ela vai ter uma preocupação maior, porque ela, né, tem a questão da autoestima, enfim, de tudo isso, né? E a paciente que não tem uma vida sexual ativa, muitas vezes ela tem sintomas, mas ela demora muito a chegar no consultório, porque como ela não tem dor na relação, porque ela não tem relação, ela vai chegar quando? Quando ela já tem uma ardência importante, quando ela já tem fisgada, sensação de dor intravaginal, igual a pele do rosto, quando tá muito seca, que tu vai para um lugar de muito frio, seca, a gente não sente ela craquelar, a gente acaba sentindo a região vaginal com dor, com desconforto, mesmo para pacientes que não têm vida sexual ativa. Então, essas pacientes acabam chegando um pouquinho mais tarde, mas precisam de tratamento. Todo mundo uma hora vai precisar.
E uma pergunta que gente, eu não estou conseguindo ver se o pessoal fez as perguntas aqui. Se tiverem perguntas, coloquem ali na caixinha, porque eu acabo que eu vou pensando aqui e eu não estou lendo. Uma pergunta que tinham feito para mim aqui é sobre durante o ciclo menstrual, de uma pessoa que está ainda, né, tem um ciclo menstrual normal, etc. Tem certas fases, por exemplo, antes da menstruação, assim, que a pessoa sente maior ressecamento? É normal isso? Não. Normalmente, em alguém que não tem climatério, porque climatério às vezes a gente continua menstruando, né? Mas enfim, uma pessoa que está com os hormônios estáveis, ela vai perceber uma maior umidade vaginal, um pouco mais de secreção no período periovulatório, que é ali o meio do ciclo, e essa secreção ela se mantém em menor intensidade até a menstruação. Passou a menstruação, ela fica mais sequinha, mas não ressecamento. Tá. Entendeu? Sequinha no sentido de, nossa, minha calcinha nem vem suja. Nem Uhum. preciso trocar calcinha se eu não quisesse. E aí a gente percebe que fica ali uma semana, 10 dias no máximo, sequinha. Depois começa todo esse processo de novo. Isso falando para pessoas que estão ciclando de maneira natural. Sempre que há queixa de ressecamento, ou eu tenho um contraceptivo contínuo, que pode causar, ou eu já estou começando a entrar nesse processo de climatério. Então, Ou puerpério, né? o ideal nesse caso é a pessoa procurar, claro, um médico, ginecologista, para já ir tomando, enfim, fazendo uma avaliação. E é possível hoje a gente diminuir, então, esses impactos aí do climatério na vida da... Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Eu ousaria dizer que não é nem diminuir, é acabar com esses incômodos, né? A fase do climatério, ela exige muita atenção, porque a gente trabalha com o ovário que ainda está lutando para se manter ativo. Então, eu costumo dizer que a gente consegue diminuir a amplitude dos sintomas. Em vez de eu estar oscilando alto assim, eu oscilo baixinho até entrar na menopausa, onde não há mais essas oscilações. Mas é possível, é necessário, porque hoje a gente vive muito mais tempo pós-menopausa do que antes, em período reprodutivo, né? A gente deixou o período reprodutivo, mas não deixou o período produtivo. A gente continua ativa, trabalhando, com novas roupagens, novos amores, novos sonhos e novas conquistas. E o corpo tem que acompanhar tudo isso. Eu posso estar num momento de desequilíbrio, mas busquem atendimento. Se você for num médico que fala, é normal, já sai dali e vai em outro. Porque mesmo sendo normal, no sentido de ninguém vai morrer disso, impacta na nossa qualidade de vida. Então, sim, precisa de tratamento. É a mesma coisa de eu falar, cabelo branco é normal, não altera ruga o é humor, normal. altera tudo, né? Eu falei outro dia, por isso que hoje tem, né? Acaba que o homem não passa por isso, a mulher tá lá, né? Sofrendo, daí daqui a pouco até começa a criar problemas entre o casal por conta dessa mudança de humor que está sendo causada pelos hormônios. O homem, ele passa por isso, ele passa pela andropausa. Só que essa andropausa vem de muito mais, uns 10 anos depois do que a média da menopausa. E ela tem sintomas menos específicos. Mas o homem também, ele vai ficando mal-humorado, vai ficando ranzinza, de perna fina, barrigudo, a ereção vai... Vou falar que eles também ficam, né? A ereção não fica tão firme. O desejo sexual, culturalmente, é diferente. Mas ele tem maior cansaço, maior desânimo. Então, o homem também passa, só que não é tão impactante e não é tão marcado como é para a mulher. A mulher é incrível. Para a mulher, elas chegam no consultório... menstruação, que a gente, né, passa uma vida, de repente você, né? Então isso tudo impacta, inclusive, psicologicamente, né? E culmina, na maioria das vezes, com outras fases da vida. Por exemplo, filho saindo de casa, aposentadoria, mudança de emprego.
E aí as coisas vão se somando, né? A gente resolveu ser multitarefas e esses impactos, eles muitas vezes culminam com a fase do climatério e da menopausa. Então a gente tem que ter esse olhar 360, né? Não é só o hormônio, é ter esse olhar como um todo. A gente hoje, né, a gente não queria falar especificamente, né, sobre fazer ou não reposição, ou fazer ou não que tipo de, enfim, porque, né, usar ou não um anticoncepcional, usar ou não DIU, enfim, o objetivo era a gente falar aqui dos cuidados, mas eu acho que foi muito bom, porque a gente trouxe, né, esse universo de todos os cuidados, da importância, né? E eu queria falar um pouquinho do autocuidado, né? Porque a gente precisa, né? A gente nunca olhou para nossa região íntima, poxa, vou esperar ela ficar ressecada para começar a cuidar. Assim, a única preocupação que eu tenho é quando eu vou lá fazer o laser e a depilação e não. Então, assim, esse momento de skincare, de autocuidado, a gente tem que fazer isso pela nossa saúde, pelo nosso organismo, né? Mas é uma coisa que as mulheres da minha geração, porque eu sou mais velha que tu, então eu vou falar da minha geração, acho que da tua. A gente não teve essa informação. Isso é uma coisa mais recente, né? Então a gente precisa, sim, a mulher, de maneira geral, ela está muito habituada a cuidar do outro e se deixa para segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Então, é trazer essa autoestima, é resgatar tudo isso, não só como compromisso de beleza, mas como compromisso de bem-estar, de saúde, de propagação de bem-estar. E isso, com certeza, se você cuida de você, a sua filha vai aprender a cuidar também, e aí a gente vai estar construindo uma geração que a gente não vai mais precisar falar de cuidados de autoestima. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos que ela já fala do meu ritual de skincare. Eu digo... Que chique! Eu devo ter lá 1, 2 produtinhos do skincare. Então já é uma geração que vem com uma outra consciência. E isso é muito bom, a gente tem que estar preparada. Acho que a gente, como mulher, não pode tolir e tem que pegar o que é bom, né? Para o nosso autocuidado. Não adianta eu cuidar tão bem do outro e esquecer da gente. Nós estamos aqui para dar informação do que é real, do que é bom, do que não é prejudicial para a tua saúde, mas que é muito bem-vindo em qualquer fase. E que precisa, né? Com certeza. Até tem uma perguntinha aqui. Não estou vendo o nome dela, Lourdes. Com 63 anos, ainda é possível fazer reposição? Obrigada. Então, existe um protocolo básico que diz assim, que iniciar a reposição é muito bem-vinda até os 10 anos pós-menopausa ou até os 60. Essa é o que a gente chama de janela de oportunidade, é a melhor fase. Depois dessa idade, desses 10 anos de menopausa ou dos 60, não é que seja proibido, mas aí a gente tem que avaliar caso a caso. O porquê que ela precisa usar hormônio, se realmente isso está impactando, se vai fazer diferença, e se ela não tem nenhuma contraindicação, doença cardiovascular, qual o benefício que ela vai ter, e é possível sim, mas não é uma regra. Aí a gente precisa individualizar. Eu atendi uma vez uma paciente que ela já tinha 20 anos pós-menopausa, sofrendo 20 anos com calorões, com insônia, com irritabilidade, já tinha se separado do marido, já tomava antidepressivo, porque ninguém queria dar hormônio para ela, porque ela já tinha saído da janela de oportunidade. Mas ela não tinha nenhuma contraindicação e ela realmente tinha queixas. A gente começou a usar hormônio para ela com 20 anos pós-menopausa. Não é um protocolo padrão, não é aceito de maneira unânime, mas é possível sim quando a gente avalia individualmente. Isso já traz uma esperança aí, viu? Para a gente poder... Outra coisa interessante... Como você falou, se você foi no médico e ele disse, é normal, não, procura outro. Não é a única opção. Às vezes é a linha né? A pessoa tem uma linha de formação, ele é muito mais cirurgião, muito mais clínico, não tem essa experiência, então ele fala, não dá, né? Não é que ele seja ruim. É que a especialidade dele é outra área que e uma coisa que vale muito a pena dizer também, que hormônio é uma linha de tratamento. Existe a fitoterapia. Existe
O canabidiol, que é outra linha, existem os antidepressivos que são outra linha, o que não se justifica, sofrimento. É verdade. Qualquer tipo de sofrimento não se justifica. Se você pode fazer hormônio, é a primeira linha de tratamento, mas existe a fitoterapia. Eu sou diretora clínica da Plena Pausa, que é uma empresa voltada para esse público do climatério, que só trata com fitoterapia. Então, existem 1000 possibilidades, o que não justifica sofrimento. Mas eu acostumo. Mas não é para acostumar. Isso traz impacto no osso, a gente tem mais osteoporose, a gente tem mais chance de Alzheimer, insônia, falta de foco, concentração, memória, humor, e por aí vai. Se eu for listar os sintomas, eu vou ficar aqui meia hora. É isso aí. A gente, né, tem muito assunto para falar, né? Quando esse bate-papo de mulher é sempre maravilhoso, mas eu tenho certeza que foi muito útil. Tem mais uma pergunta aqui. Meu creme dental, desodorante, hidratante facial, não quer chegaram. Legal. Obrigada. Eu só vou responder a Eliane, que ela fez uma pergunta, acho que está incomodando ela, não tem nada a ver com a live, mas eu quero responder. Ela diz assim: quando as mamas nascem ou crescem diferente uma da outra, anatomicamente falando, é bem comum, tá, Eliane? Muitas vezes a menina, no seu desenvolvimento, a gente não cresce de maneira simétrica. Pode acontecer de ter um broto mamário, de desenvolver uma mama e a outra ainda não. A gente não faz nada, a gente espera pelo menos passar uns 2 anos desse desenvolvimento para poder compensar. E só vai fazer qualquer tipo de correção cirúrgica depois de terminado o desenvolvimento sexual, que a gente fala, né? De seios, de todo o pico hormonal dessa adolescente. Mas é bem comum ter uma mama diferente da outra e depois elas se igualam. Igualam, não são simétricas. Se a gente for ver, o olho não é simétrico, o nariz, nada no nosso corpo é exatamente do mesmo tamanho. Mas... Eu lembro disso porque quando eu era pequena, minha mãe botou silicone só numa mama, porque ela, né, na época não se usava essa questão de tanto silicone, mas que ela tinha uma diferença que... Então, em alguns casos, né? Alguns casos isso pode ser corrigido de maneira cirúrgica. Eu acabei esquecendo, as meninas me lembraram aqui de falar que acontece, tem uma questão desse produto aqui, que a gente hoje falou de cuidados íntimos de hidratação, né? Da necessidade de hidratação. E foi muito, muito esclarecedor tudo isso que você falou sobre precisar, sobre momentos, sobre até onde a gente pode ir sozinho, até onde a gente tem que investigar. Mas que esse produto, por conter óleo de coco, ele acaba ficando mais duro no inverno. Então aqui tá no inverno, agora se eu pegar, ó, ele tá durinho assim. Igual o óleo de coco que tá lá na cozinha, que se você for pegar hoje, provavelmente você tem que pegar com uma colher. Então assim, só o fato de você segurar ele na mão ou massagear ele, né, um pouquinho mais durinho. Sabe uma dica que eu adoro dar? Eu adoro falar assim, a hora que você vai entrar no chuveiro, deixa ele lá no chão. Enquanto toma banho, a aguinha morna vai caindo. Ótimo. Depois do banho, já se seca e já passa o hidratante. Muito boa. Então, assim, não é para estranhar, porque, assim, no verão ele vai ficar mais líquido. A gente cogitou, né? Foi uma dificuldade escolher o tipo de embalagem, mas a embalagem aberta, ela acaba vazando, aí você tem que colocar o dedo. Então, a gente ficou muito preocupado com isso. Então, é normal, né? O produto ficar mais durinho no inverno. Então, só para já esclarecer dúvida aí de muitas pessoas que perguntaram, foi colocado até um aviso sobre isso, né? No produto, enfim. Mas é algo que é inerente, né? Porque o óleo de coco, eu falo sobre isso porque eu dou aula de óleo ozonizado. Ele tem cadeias saturadas de carbono, ele não é insaturado, né? Então, essa é uma característica inerente ao produto, né? A temperatura influencia no grau, na consistência. Na consistência física, é isso que eu queria falar dele. Então, isso vai acontecer. E por isso que, inclusive, os óleos ozonizados acabam ficando mais consistentes, porque a gente quebra as duplas ligação no processo de ozonização. Então, tem essa consistência, assim, mais durinha no inverno, mas no verão tende a ficar mais fluido e vai acontecer.
por conta disso. Letícia, Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que nosso tempo já está no final, mas eu vi que a Isabelle colocou aqui, e óbvio, tu vai falar com 200 milhões de vezes mais propriedade que eu. O ozônio para tratamento intravaginal. Porque eu tenho uma certa preocupação com o uso profissionais que não são capacitados, é verdade. né? A gente não sabe a máquina do ozônio, a gente não sabe a concentração desse ozônio, a origem desse ozônio. Então, o que tu vê por aí? Eu sei que tu trabalha bastante, não só com aparelhos também, né? O que você vê que poderia alertar as pessoas com relação ao uso do ozônio? Eu já vi paciente queimada com ozônio, que entrou numa máquina e queimou e tal. E não era um profissional treinado, com certeza, que estava fazendo, porque a gente sabe que o ozônio tem excelentes características e indicações. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho. Então, o ozônio, ele é né, a gente pode obter os benefícios do ozônio medicinal de diversas formas, na forma de gás, na forma de água ozonizada e na forma de óleo, né? No óleo, a gente já não tem mais o ozônio em si, sim os subprodutos que são obtidos a partir do processo de ozonização. Então, por isso que ele é estável, né? Não é como o ozônio gasoso ou na água, que a gente tem um tempo de meia-vida curto, enfim. Então, são características bem diferentes aí dessas três formas. Quando a gente fala de ozônio intravaginal, normalmente ela deve estar falando da questão de fazer o gás ozônio para tratamento de infecções vaginais, vulvovaginais, do gás, por conta do gás ter essa ação oxidante. O que acontece é que se a gente usa, às vezes, uma concentração muito alta, como você falou, por aumentar a capacidade oxidativa dele, pode sim ter essa sensação de queimar, né? Porque ele vai oxidar, então queimar a mucosa. Então, por isso que normalmente precisa fazer, ter um preparo, fazer com a água ozonizada, tem que umedecer antes para o ozônio reagir melhor. Tem concentrações adequadas de utilização, volumes. Então, é um recurso importante que sim, pode ajudar muito. Eu já vi muitos pacientes, existe já literatura científica, né, indicando, falando sobre isso, mas tem que ter formação, né? Não é para sair usando ou qualquer, né? E a gente está falando de ozônio medicinal, que é a mistura ozônio-oxigênio medicinal dentro de uma janela terapêutica na concentração adequada, né? Aí a gente tem sim bons efeitos, tem pessoas que têm muita repetição, acabam tendo bons resultados sim também com essa terapia. Muito Mas bom. sim, precisa, como tudo na vida, ter a dose correta, a forma correta de utilizar, né? Assim, como qualquer coisa, E né? Qualquer um substância. profissional capacitado, né? Isso faz toda a diferença. Eu falo que metade depende, né? Claro, de um bom equipamento, de você entregar segurança e confiabilidade. E metade, né? A outra parte, uma parte é igual você ter um carro. Você tem que saber dirigir. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter um motorista habilitado, mas ao mesmo tempo um motorista habilitado sem um carro para fazer uma corrida, sem um carro bom, também não vai chegar com segurança, né? Então, é o conjunto que vai fazer a diferença, profissional e equipamento. Mas tem literatura para isso, é bem interessante, é uma possibilidade terapêutica. Obrigada, Eu tô com medo de a gente não poder salvar a live, porque a gente vai deixar essa live salva, vai ficar aqui no nosso canal do Instagram, depois a gente sobe lá para o YouTube, então quem quiser ver depois pode estar tirando as dúvidas, a gente fica à disposição para dúvidas aqui. Também quem não está seguindo a doutora Natasha ainda, pode seguir ela é corrida, mas com certeza que ela arrumou um tempinho aí para responder as dúvidas. Com certeza. Quero agradecer, então, a tua participação por hoje. Agradecer a todos que entraram, saíram, participaram aqui. Esperamos que tenha sido útil. Obrigada, Sheila. Obrigada por todos aqui que participaram. Esperamos ter levado um pouquinho de conhecimento, né? E ajudado aí mulheres que estão precisando dessa informação. E vamos repassar essa informação, né? A gente precisa falar mais sobre assunto. Isso precisa deixar de ser tabu. Então, se eu ouvir algum comentário, verbalize, olha, eu escutei que pode lavar, eu escutei que pode, que não precisa de grandes coisas, eu escutei que a higiene íntima faz parte.
Isso é importante. É verdade. E além disso, né, esse cuidado, ele não é só para mulheres na menopausa, em todas as fases, né? Como você falou, hoje teve uma criança de 4 anos, coincidentemente, que Exato. teve, né, a indicação, porque alterações podem acontecer em qualquer fase da vida. Exato. Então, a gente tem que ter produtos adequados, de preferência livre desses ingredientes potencialmente tóxicos, disruptores endócrinos, porque a gente vai estar também cuidando da saúde, né? E a hidratação não é só uma questão de skincare, né? Não é só uma questão de vaidade, é uma questão de necessidade. De necessidade, isso aí. Obrigada. Então, esse é o resumo da ópera. Boa noite, então. Muito obrigada. Vamos deixar salvo aqui. Tchau, tchau. Um beijo para Boa noite. Tchau, tchau.